pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série Crochê com Fio de Malha. Eu sou a professora Ju, da JNY Crochê, e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o ponto baixo centrado. A gente vai ver a aplicação do ponto baixo centrado em um crochê circular, então a gente pode usar essa peça que a gente vai aprender na aula de hoje para fazer, por exemplo, o fundo para um cesto de crochê em fio de malha. Se você não está acompanhando essa série desde o início, vai lá no nosso canal, procura a primeira aula e vem acompanhando todas as aulas desde o início, desde a primeira, que é para você poder aprender tudo que a gente está passando, todas as dicas que são muito bacanas, principalmente se você está iniciando no crochê. Inclusive, na segunda aula da nossa série, a gente falou sobre os pontos básicos, ensinamos o passo a passo dos pontos básicos do crochê. Na primeira aula, a gente falou também sobre os materiais, quais os materiais que a gente pode usar para fazer o maxi crochê, quais as vantagens que tem em usar cada tipo de material que a gente tem disponível no mercado. Então, são dicas bem bacanas que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Nessa aula, então, eu vou usar o fio de malha e a agulha de crochê número 7 milímetros, mas lembrando que você pode usar também outro material, pode usar também o espesso da Euroroma, que também é um material muito bacana para a gente trabalhar o maxi crochê. E o fio de malha, caso você use o fio de malha, você tem que observar qual vai ser a agulha compatível para o fio que você está utilizando. Ele pode ser mais fino ou mais grosso. Eu falei bastante a respeito disso na primeira aula da nossa série. Todos os materiais que a gente vai usar na aula de hoje você encontra no Armarinho São José. Então, dá uma passadinha lá no Armarinho São José, o endereço é esse que está aparecendo aqui na tela. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Se você está gostando dessa aula, não esquece de clicar em gostei e também compartilhar esse vídeo. E além disso, se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais, vai lá no nosso Facebook, vai lá no nosso Instagram, porque de vez em quando a gente sempre coloca alguma coisa que não vem para cá pro canal. Então, vale muito a pena você acompanhar a gente também por lá para ver o que tá vindo pela frente, ver os bastidores aqui da JNY Crochê. A gente vai começar aqui pegando o fio e fazendo aqui o Ezinho, como se fosse fazer a laçada inicial. Coloco a agulha aqui dentro, vou puxar aqui o fio para dentro desse círculo. Fiquei com essa laçadinha, vou então puxar aqui o fio fazendo uma correntinha. Vou fazer aqui então um total de 10 pontos baixos. Sempre lembrando que o círculo mágico a gente precisa trabalhar passando a agulha aqui por baixo desses dois fios. O esse círculozinho, e essa sobra do início do círculo mágico, que tem que acompanhar a gente por toda essa primeira carreira. Vou fazendo aqui, então, os pontos baixos. Terminei de trabalhar aqui os pontos baixos, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou, então, puxar esse fiozinho aqui do início do círculo mágico, que acompanhou a gente por toda essa primeira carreira. Deixei aqui o miolinho bem fechadinho. E vou fechar essa primeira carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Então, eu tenho aqui aquela primeira corrente e aqui eu tenho o primeiro ponto baixo. Venho aqui em cima dele, embaixo aqui dessa trancinha, e vou passar aqui a agulha por baixo dessas duas alcinhas da trança. Pego aqui o fio e puxo, tirando tudo da agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Fiquei então aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Se você ficar com um ponto a mais, é porque você fechou a carreira na corrente e não no ponto baixo. Essa trancinha que fica aqui, ela tá representando aqui esse ponto.
tá? Onde a gente fechou aqui o ponto baixíssimo, então você não conta esse aqui, essa trancinha aqui. 1, 2, 3. Se você contar essa, você não pode contar essa. Se você contar essa, você não conta essa, tá? Porque elas são a mesma coisa, digamos assim, representam o mesmo ponto. Fechamos então a carreira, a gente vai começar a próxima carreira fazendo uma corrente. E aqui eu vou começar a trabalhar o ponto baixo centrado. O ponto baixo normal, a gente coloca aqui nesse espaço que a gente tem aqui, no mesmo lugar onde a gente trabalhou o ponto baixíssimo, aqui dentro, embaixo dessa trancinha, a gente coloca o ponto baixo aqui. Todos os pontos que a gente vai trabalhar, a gente sempre coloca assim, embaixo dessa trancinha aqui. Eu expliquei isso para vocês na aula passada, inclusive, onde a gente coloca os pontos de crochê. É aqui ou é aqui. Então, a forma tradicional, normal, é sempre assim. Mas para fazer o ponto baixo centrado, a gente não vai pegar aqui nesse espacinho. A gente vai entrar no meio do ponto baixo da carreira anterior. Então, eu tenho aqui o ponto baixo. Essas duas alcinhas aqui do ponto, a gente vai entrar aqui, bem no meio dele, vai sair aqui atrás, e aqui a gente vai puxar o fio, saio com ele aqui na frente, e aqui eu fecho o ponto baixo. Fiz um ponto baixo centrado. Vou voltar aqui no mesmo ponto, bem aqui no meio, puxo o fio e fecho o ponto baixo. Aqui eu coloquei 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, colocando ele assim, de forma centrada, bem no meio do ponto da carreira anterior. Venho então aqui no próximo ponto, vou identificar aqui essas duas alças e vou entrar bem aqui no meio. Então, eu venho aqui, saio aqui na parte de trás, puxo aqui o fio e fecho o ponto baixo. Vou entrar no mesmo lugar, porque eu vou fazer novamente um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Venho então aqui no próximo, vou entrar aqui, saio aqui atrás, puxo o fio e fecho o ponto baixo. Entro no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Dessa forma aqui, a gente vai trabalhar toda essa carreira, fazendo um aumento em cada ponto baixo, em cada ponto da carreira anterior. Sempre fazendo o ponto baixo dessa forma. Em vez de entrar aqui, a gente vai entrando sempre aqui no meio do ponto. Eu tenho aqui o ponto baixo, aqui a gente tem a trancinha desse ponto, e aqui a gente tem essas duas alcinhas aqui, que formam como se fosse um Vzinho. Vou entrar bem aqui no meio desse V, saio lá atrás, puxo o fio e faço aqui o ponto baixo. Vou trabalhando aqui, então, fazendo toda essa carreira. Finalizei aqui a minha carreira, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aumentos. Então, um total de 20 pontos baixos. Agora, para fechar aqui a nossa carreira, a gente vai entrar aqui no primeiro ponto baixo, então eu ignoro essa primeira corrente, venho aqui no primeiro ponto baixo, embaixo aqui dessa trancinha, eu puxo o fio
Entro com a agulha, né? Puxo o fio e tiro tudo da agulha, fazendo aqui o ponto baixíssimo. Encerrei aqui essa segunda carreira, vou começar a próxima. Faço uma corrente e aí já vou começar aqui com os pontos baixos centrados. Então, eu venho aqui nesse mesmo ponto de base, esse ponto baixo da carreira anterior, e em vez de entrar aqui, embaixo aqui dessa trancinha, eu vou entrar aqui, no meio desse Vzinho que a gente tem aqui do ponto baixo. Então, eu entro aqui, saio aqui atrás, puxo o fio, trago aqui pra frente e fecho aqui o ponto baixo. Vou entrar no próximo ponto, eu fiz um ponto baixo, então, em cima desse, no próximo ponto de base eu vou fazer um aumento. Então, eu entro aqui novamente, em vez de entrar aqui, embaixo aqui da trancinha, eu vou entrar aqui nesse espaço do ponto baixo, do corpinho do ponto baixo. Então, esse Vzinho aqui eu entro bem aqui no meio, puxo aqui o fio, e tiro tudo da agulha. Vou entrar novamente no mesmo lugar, para fazer mais um ponto baixo, e assim ficar com um aumento. Então, coloquei 2 pontos baixos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. Venho, então, aqui no próximo ponto, vou entrar aqui no meio do ponto baixo, faço um ponto baixo aqui em cima. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Dessa forma aqui, a gente vai trabalhar toda a nossa carreira, fazendo um ponto baixo em um ponto e no próximo um aumento. Um ponto baixo e um aumento, e assim por toda a volta. Terminei aqui essa carreira, vou fechar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. E aqui eu já posso, inclusive, começar a fazer a próxima carreira. Eu começo aqui fazendo uma corrente, da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Venho aqui no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, bem aqui no meio desse ponto baixo da carreira anterior. No próximo ponto, novamente, um ponto baixo. E no próximo, a gente trabalha um aumento. 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Dessa forma, a gente vai trabalhando, fazendo aqui toda a carreira. Terminei de trabalhar toda a minha carreira e aí, ao final, a gente vai finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. E agora eu vou fazer mais uma carreira com vocês, vou fazer aqui uma corrente, venho no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo, sempre pegando aqui no meio do ponto baixo, aqui dentro desse Vzinho. Essa carreira eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base, então, a gente não vai ter nenhum aumento. Vou trabalhando assim, fazendo toda a carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma corrente, venho no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto baixo centrado. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Sempre colocando ele aqui centrado no ponto baixo da carreira anterior. Então, sempre colocando a agulha aqui no meio desse Vzinho. Vou trabalhar toda a minha carreira com um ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Vou trabalhando aqui.
Chegando ao fim da carreira, então, a gente pode prender um ponto baixíssimo. Assim, a gente finaliza mais essa carreira e a gente já trabalhou aqui várias carreirinhas com ponto baixo centrado. Então, se você foi fazendo junto comigo, com certeza você já treinou bastante seu ponto baixo centrado, aprendeu direitinho como é que a gente faz, como é que a gente trabalha o ponto baixo centrado e viu que o efeito que ele dá aqui na peça é muito bonito, fica muito bacana e é bem diferente do ponto baixo trabalhado da forma tradicional. O efeito fica bastante diferente. E essa então, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender o ponto baixo centrado e já aprender ele no crochê circular, né? Fazendo o que poderia ser o fundo de um cesto, poderia ser também um suplá, enfim. A gente poderia fazer essa peça dessa forma para várias aplicações, digamos assim. Se você quiser ficar por dentro, não perder nenhuma aula dessa nossa série, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ser avisado das novas aulas. E além disso, você pode vir acompanhar a gente também, caso você não seja avisado, você vem aqui no nosso canal, que toda semana a gente tem aula nova. E se você gostou dessa aula, não esquece também de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo. Além disso, segue a gente também lá nas nossas redes sociais. A gente compartilha coisa bem bacana também com vocês lá no nosso Instagram. De vez em quando a gente coloca alguma coisa que não vem pra cá pro canal. Então, vale muito a pena você acompanhar a gente também por lá. Por hoje, então, é só. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!